Deus, ele começa um processo usando os 3 amigos que falam coisas que realmente... você vê que os 3 amigos, eles estão o tempo inteiro à defesa de Deus. Se você lê o texto, eles estão à defesa de Deus, mas no fundo julgando Jó. Julgando Jó. No fundo julgando Jó. Mas o tempo inteiro defendendo a Deus e querendo assim, Jó, analisa logo o que está acontecendo com a sua vida, Jó. Porque alguma coisa está dando errado. Realmente, nós vamos ver lá na frente o que estava dando errado era o que quase todos nós também fazemos, né? E nós vamos ver isso ali na frente. E o interessante é que, se a gente for analisar aqui, os amigos em todo o tempo defendendo Deus, né? E julgando, apontando, condenando Jó. O que acontece nisso tudo? Qual o problema disso tudo? Quando você julga as pessoas achando que você consegue defender Deus por algo que supostamente esteja acontecendo com aquela pessoa, você se coloca como se fosse um injusto. Porque você não tem esse poder. Quem consegue defender Deus aqui? Deus não precisa que ninguém defenda Ele. Mas também, Ele não quer que a gente também aponte dedos e julgue e condene. Não é isso? Então, se a gente for analisar aqui, o próprio texto aqui no capítulo 9, por exemplo, você vai ver que Jó, ele fala, poxa, não tem juiz, não tem um árbitro que possa estar sobre nós. Quer dizer, ele ali, aqui no capítulo 9, ele vai falar, poxa, é importante que tenha pessoas que estejam do nosso lado para nos ajudar. Né? Então, se você analisar quando os amigos de Jó vieram, até falaram coisas que realmente eram verdadeiras. Né? Mas, no final das contas, chegou um momento que o foco principal deles, eles não conseguiram entender. E é perigoso a gente não buscar esse discernimento. Porque se você pega alguém que está doente, pega alguém que está ferido, pega alguém que está machucado, e ao invés de você estender as mãos para ajudar você a jogar pedras, você pode matar essa pessoa ainda de uma forma terrível. Você pode colocar na mente dela que, de fato, aquilo que ela está pensando é verdade. E na maioria das vezes essas pessoas pensam aquilo que Deus não disse delas. Entendeu? E isso é um ataque de Leviatã. Porque ele age dessa forma, justamente para tentar tirar da pessoa aquilo que de fato elas são. Aqui em Jó 38, eu acho muito interessante, porque o pastor ele disse que o ataque veio primeiro. Então, primeiro é porque vai vir o segundo, o terceiro, né? Então você vê que é um ataque sincronizado. E começou pela morte dos filhos, depois a esposa, né? Que eu achei, pastor, uma coisa interessante. Sabia que em hebraico, em todos os manuscritos hebraicos, não está amaldiçoa esse Deus e morre? É abençoa esse Deus e morre. Foi isso que ela disse. Sim. Em hebraico. Mas na tradução para todas as línguas, não foi só para a língua portuguesa não. Foram para todas as línguas. Eles colocaram amaldiçoa esse Deus e morre. Por quê? Porque todo o contexto dá a entender isso, né? Que ela estava assim, não, acaba logo com isso, Jó. Você não tem mais o que perder, já acabou. Né? Então, abençoa Deus, quer dizer, não fica falando essas coisas para Deus. Abençoa Deus e morre. Acaba logo com isso. Né? Não sei até onde era também não julgo ela, né? Porque quando a gente julga, a gente está próximo da lista para viver a mesma história, né? Então, assim, eu não julgo a situação dela, mas eu vejo aqui que quando chega ali na frente, Deus, aqui no 38, depois de muito haver uma conversa entre Jó e os 3 amigos, que, gente, quando o termo foi usado amigo, são amigos de verdade. Tá? Porque um amigo nem sempre vai dizer só o que você gosta, um amigo vai dizer às vezes o que você precisa. E quando ele estava revoltado com Deus, eles se revoltavam contra Jó e aí dava a resposta a favor de Deus. Mas Deus fala que eles erraram, por isso que eles vão lá na frente restituir algo na vida de Jó. Mas
natureza humana, né, gente? Quem aqui às vezes tenta não ajudar acaba não atrapalhando, né? Assim, às vezes você tenta ajudar um filho e você acaba atrapalhando, né? E às vezes tenta ajudar um amigo, acaba às vezes falando coisa demais. Mas o importante é quando nós sabemos que fazemos isso, vamos lá e nos humilhamos assim como os amigos de Jó. Errou, volta lá onde você errou, se humilha, restitui como os amigos de Jó fizeram, e a partir disso eles até foram, Jó foi abençoado a ser restituído em tudo. Mas antes dessa restituição, Deus mostra para Jó que ele é pó. E eu amo o hino do Nelson Ned, que eu não sei quem, né? Quem conhece o Nelson Ned? Levanta a mão. Era um anãozinho baixinho que cantava, né? Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensar ser maior do que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Então o homem é isso, ele é pó, ele é cinza, ele é o barro que sobrou, mas muitas das vezes o homem não entende isso. E nesse momento a dor de Jó era tanta, o desespero era tanto para ele sair daquele problema, daqueles problemas que na visão minha era muito difícil, porque os filhos todos morreram, a esposa estava longe, talvez, criticando, e ele estava sozinho, leproso, com um caco de telha, só sobrou para ele um caco de telha para ele raspar as feridas dele. Ele rolava na cinza, a Bíblia aqui relata, que ele rolava na cinza, esse homem rolava na cinza para amenizar a dor das feridas que estavam abertas no corpo dele. Olha só que ataque que foi sobre a vida dele. Tudo isso porque Satanás viu que ele estava indo tudo bem na vida dele. E aí ele falou, não, o Senhor está abençoando muito a vida de Jó, por isso que ele é justo assim. Quero ver se ele não vai falar do Senhor. Quero ver. Deixa eu ir lá e tocar. Aí toca na primeira, já não fala. Toca na segunda, mais ou menos. Mas toca na terceira, já começa já. E nós vamos ver aqui o que Deus, o melhor amigo. Então quer dizer, não vieram 3 amigos, vieram 4 amigos. Sendo que o 4º amigo é o amigo de verdade. E nós vamos ver aqui o que o amigo Deus disse a Jó no meio da tempestade. Quer ler, pastor? Capítulo 20. Jó 38, versículo 1, do 1 ao 18. Deixa eu ver se a tradução... Aqui Deus vai mostrar quem é quem. Que ele questiona o tempo inteiro. Deus, mas você vai ver aqui agora como que Deus vai falar para Jó. Olha só o que Deus vai falar para Jó. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber, se tens inteligência. Quem lhes pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura, e a escuridão por envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto, e lhes pus portas e ferrolhos, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Que é orgulhosas, tá? Ondas orgulhosas. Ou desde os teus dias, deste ordem a madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem
sacudidos dela, tudo se modela como barro sob o selo, e se põe como vestes, e dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entrastes tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-mo saber, se sabes tudo isto. Onde está o caminho da morada da luz? E, quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites, e para que saibas as veredas da tua casa. De certo, tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos seus dias. Ou entraste tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Você observa que é muito interessante que em todo o livro de Jó vão ser 70 perguntas que Deus vai fazer para Jó. Eu achei muito interessante um teólogo explicando isso. 70 perguntas que ele fez para Jó. Quem é? Tipo, mostrando assim, Jó, quem fez isso? E eu achei interessante que ele vai falar aqui, eu só vi 2 vezes, mas talvez, se eu prestasse atenção, talvez eu viria mais. Mas olha só no versículo 2 do 38. Levante-se como homem, cinja-se, e eu farei perguntas, e você me dará respostas. O cara tava o capo na cinza, talvez até pelado, porque ele falou, veste-se, levante-se como homem, que eu vou fazer pergunta para você. Lá na frente nós vamos ver que ele vai falar de novo desse jeito com o Jó, sabia? Deus vai falar desse jeito de novo. Então ele vai falar essas coisas aqui, ué. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Para você, tipo assim, você vai me questionar? Onde estava você? Aí ele vai mostrando o poder, a grandeza dele, que eu acho muito interessante. Aí aqui no capítulo 40, é muito interessante, tá? Vocês lerem em casa. No capítulo 40, ele vai dizer assim também do 1 ao 12. Continuando a dirigir-se a Jó, Adonai disse, o crítico quer disputar com o Shaddai? Quer dizer, ele estava criticando, ele já chamou já. O crítico quer disputar com o Shaddai? Deu uma resposta àquele que quer corrigir Deus. Então Jó respondeu a Adonai, eu estou muito envergonhado. Não tenho nada para dizer. Ponho minha mão sobre a boca. Sim, eu falei uma vez, mas não responderei mais. Tudo bem 2 vezes, mas não prosseguirei. Olha só. Adonai respondeu a Jó da tempestade. Levante-se como homem, cinja-se. Eu farei perguntas e você me dará respostas. De novo ele disse. Às vezes é isso que Deus quer da gente. No momento da luta, o melhor é o acolhimento. O melhor é o abraço, é o afago, é a mãozinha na cabeça. Mas Deus foi amigo e Deus não agiu desse jeito. Deus mostrou a ordem. Jó, quem é você e quem sou eu? Vamos organizar isso daí na sua vida primeiro? Antes de mais nada, antes de fazer tudo que eu tenho para fazer na sua vida, vamos organizar quem sou eu e quem é você? Quantas das vezes nós precisamos que Deus chegue e fale assim, vira homem, tome postura de homem, vira mulher, tome postura de mulher. Saiba quem sou eu e você descobrirá quem é você. Porque você está perdido em si mesmo
e está perdido em quem sou eu na tua vida e o que eu posso fazer na tua vida. Amigo. E aí, ele virou e falou ainda mais. Você está impugnando. Aí Jó não começou a se humilhar aqui? Quem é que percebeu que Jó está começando a se render? Mas se você ler o livro todo, você vai ver Jó ali, ó. Ai, cuida de mim, igual o pastor Fred Zapata. Né, ajude, que é a história da ovelha, né? Ajude. Que às vezes a ovelha era a síndrome da ovelha que é colinho o tempo inteiro, né? Ajude. Então, o que acontece? Deus está falando, não, eu vou tratar com você, Jó. Eu vou te mostrar como é que você vai botar as coisas em ordem. Aí ele disse, você está impugnando minha justiça? Atribuindo-me erro para provar-se justo? Olha só o que Deus fala com Jó. Você tem um braço como o de Deus? Pode trovejar com uma voz como a dele? Vamos lá. Adorne-se com majestade, com dignidade. Cubra-se de glória e de esplendor. Solte sua ira furiosa. Olhe para todo orgulhoso e humilhe. Olhe para ele todo orgulhoso e humilhe. Humilha, tipo ele falando de si mesmo, né? Olhe para todos os que são soberbos e derrube-os. Então quem derruba aqui? Deus. Se a gente subir um pouquinho que a gente achar que é, nós vamos descer. E eu acho assim que é melhor a gente prevenir do que remediar, não é assim? Então, eu tenho uma frase minha mesmo que eu fiz para mim viver, que é: seja como se nunca fosse. Quer dizer, seja pastor aqui na igreja como se você nunca fosse. Não se acha não, tá? Tenha qualquer coisa como se nunca tivesse. Como se nunca tivesse. E o que você souber, saiba como se nunca soubesse. Sabe por que essa frase foi criada? Até para vocês irem um pouco para oxigenar o cérebro. Porque um dia, o Edmar, nós chegamos aqui, né, sem nada, arrastando a cachorrinha, filho na barriga, no pensamento, igual ele sempre conta essa história. E aí, depois de um tempo, o Edmar foi e conseguiu pegar uma obra. E o Samir, lá da Principal, uma agência de carro que tinha lá na Principal, falou para ele assim, ó, você levanta a minha casa e eu te dou como mão de obra esse carro. Gente, o carro era um Fiesta, praticamente zero, todo, quando Fiesta era Fiesta sedã, todo arrumadão. E aí eu cresci ouvindo o quê? Ah, você não vai ser nada, você não vai dar em nada, porque você nasceu para ser pobre mesmo. Eu tinha uma tia rica que ela falava isso comigo. E aí, na hora que o Edmar chegou com o carro, aí eu entrei no carro, eu falei, agora eu quero ir lá na casa da minha tia. Eu vou mostrar que eu não sou ninguém não, que eu também posso andar num carro bom. Aí, gente, a soberba, né? Quando eu entrei no carro, que eu botei a mão assim, que eu levantei o vidro, estava acostumada, né, com vidrinho de manivelar. E assim, né, gente? A gente é tão pobre às vezes, gente, que só Deus. Aí, o que aconteceu? Eu apertei o botãozinho, o vidrinho subiu, e eu já logo falei, primeiro lugar que eu quero é ir para casa da minha tia, para mostrar para ela, esfregar na cara das inimigas, né? Que os outros falam aí. Aí, gente, perto do dia chegar, foi o homem lá pegar o carro, porque o Samir não tinha pagado o carro, e o carro não era nem do Samir, tinha dado pro Edmar. E aí, eu via Satanás cair do céu como um raio. Quem era? Eu. Desci. Gente, aí nesse dia eu aprendi. Logo depois nós tivemos um Fusion. Quando eu entrei no Fusion eu pensei, é uma carroça. Pé no chão, Fabiana.
Virgínia, todo quem conhece a Virgínia, né? A Virgínia lá daquela blogueira lá, ela fala para as filhas dela, pezinho no chão, tá? Pezinho no chão. Então, desde pequenininha ela está falando pezinho no chão. Por quê? Porque o ser humano, gente, ele tende a querer provar para os outros que ele é alguma coisa, que ele faz alguma coisa melhor. E naquele dia eu aprendi, tenha como se nunca tivesse. E saiba como se nunca soubesse. Né? E seja como se nunca fosse. Porque daí você não deixa o diabo do orgulho e da soberba entrar no seu coração. E ele disse aqui também, solte sua ira furiosa, olhe para todo orgulhoso e humilde, olhe para todos os que são soberbos e derrúbios, esmague-os com os pés os ímpios, esmaga com os pés os ímpios no lugar onde estão, sepulta juntos no solo, junte seus rostos no mundo escondido. Se fizer isso, eu confessarei a você que o seu poder pode salvar. Se você fizer tudo isso, Jó, que eu faço, eu vou dizer que o seu poder pode te salvar daí. Então você faça. Quer dizer, botou Jó no lugar dele, né? Botou Jó ali, íntegro, sim. Justo, sim. Mas na hora da dor fez o que eu e você podemos fazer. E aí, esse diálogo, ele continua em Jó 40, também no versículo 25, que é onde fala do Leviatã. E o Leviatã, você pode pegá-lo com o anzol ou prender sua língua com uma corda? Ele fez essa pergunta. Eu quero muito que vocês prestem atenção nessa pergunta. Porque ele está dizendo que o que estava regendo a vida de Jó naquele momento era Leviatã. Começou pelo quê? Começou pelas perdas e levou ele a achar que ele não merecia nada daquilo e que Deus estava tendo uma contenda contra ele, e começou aquele vitimismo, ao invés de se cingir como homem, tomar postura, tomar rédea da própria vida, seguir em frente, não ficar parado, fazer o que tem que ser feito e deixar que Deus faça o restante. Ele se curvou diante da adversidade. Quem aqui, no dia da adversidade, vai entender que é Leviatã e vai olhar no espelho e vai falar assim: veste-se como homem, veste-se como mulher, tome a sua postura e siga em frente? Porque o problema veio, mas faça o que é preciso ser feito. Faça. A Bíblia diz assim: resiste Satanás e ele fugirá de vós. Deus não está falando que nós vamos lutar contra Satanás. Deus está falando que a gente vai resistir. O que é resistir? Ele está vindo, você não vai lutar não. Você só vai se manter fazendo o que você tem que fazer. E o que for do diabo vai sair, vai bater em retirada. Porque tem que bater em retirada. Então ele falou aqui: o Leviatã, você pode pegá-lo com anzol ou prender sua língua com uma corda? Pode pôr um anel em seu nariz ou um anzol em seu nariz? Ou transpassar o seu queixo como uma ponta? Ele finalmente suplicará você? Você acha que ele vai se curvar a você, Jó? Falará suavemente com você? Fará um acordo com você? A fim de ser seu escravo para sempre? Você acha que Leviatã, ele está brincando com você? Você acha que você pode lutar contra ele, Jó? Quer dizer, o seu parceiro sou eu. Porque eu sim posso vencer Leviatã na sua vida. Eu sim, ele está mostrando para Jó. Eu sim posso vencer isso tudo que está acontecendo na sua vida. Então olha só o poder da oração. O poder de você dobrar os joelhos e se manter firme em quem você é. Você é filho de Deus. Não importa a tribulação que vem até a sua vida. Você continua sendo filho de Deus. Continua sendo filho de Deus. E ninguém pode tirar isso de você, nem você mesmo. Então destrone a natureza humana. Tire a natureza humana de onde ela está reinando e coloca Cristo. Coloque quem pode lutar com o Leviatã. Coloque ele, porque ele sim vai vencer as suas guerras. Ele sim vai vencer. E é muito
daqui, sabe por quê? Porque depois disso, porque nós vamos ter aqui um teatro, tá? Nós vamos ter aqui um teatro logo depois dessa palavra que vai mostrar eu e você, quando estamos debaixo do ataque de Leviatã, mas quem de fato vence. Tá? Aleluia, glória a Deus. E pastor, alguma coisa assim que o senhor queira falar sobre Leviatã, que ainda não foi falado, ou sobre Jó, sobre Deus, Sim. que o senhor ainda não tenha falado? Sim, o que acontece? Foi falado aqui sobre a questão da demência, né? E Leviatã ele tem esse poder de atacar a mente das pessoas e tentar de alguma forma paralisá-las. E se a gente for analisar o contexto de tudo que está acontecendo aqui, a gente vai ver um homem que está sofrendo, e sofrendo bastante, porque não é só um ataque na alma pelo fato das palavras que ouviram da própria esposa e dos amigos, né? Ainda que aparentemente os amigos estivessem ali para ajudá-lo, mas também pelo conflito de achar que era Deus que estava ali punindo ele por algo, né? E também pelo fato de ter uma entidade maligna agindo diretamente na sua vida. E isso faz com que muitas vezes a gente venha refletir justamente sobre a questão de reconhecer que precisamos da ajuda de Deus sim, que precisamos entender que o orgulho, ele atrapalha o agir de Deus, porque Deus não gosta do orgulho, não gosta, tanto que a palavra você vai dizer que o orgulho precede a ruína, né? A soberba, no caso, melhor dizendo, precede a ruína. Mas que a gente analisa esse texto aqui vendo justamente que Deus ele não deixa você sem resposta. Ele não deixa. Por todo o conflito que Jó passou, pelo momento que ele começou a questionar, você vai ver Deus trazendo a resposta que ele precisava. Você não vai ver em nenhum momento aqui Deus falando em condenar Jó. E é justamente aí onde está o nosso erro. A gente procura muitas vezes condenar as pessoas. A gente às vezes tenta se auto-justificar e condenar as pessoas porque é mais fácil para a gente, é mais cômodo. É mais cômodo para a gente não olhar para dentro de nós e ver o quanto nós precisamos, de fato, deixar o orgulho de lado e procurar mudar. Porque o ataque de Jó, aliás, o ataque de Leviatã contra a família de Jó não afetou apenas Jó. E eu gosto muito de falar sobre família, justamente porque é uma coisa que, como se diz, está no meu coração lutar pela família. Porque tudo que foi falado até aqui, se a gente não sair daqui nesta noite e refletir acerca de como que nós estamos, não serve de nada. Vai ser apenas palavras. Palavras lançadas, palavras faladas, que no final das contas vai entrar no ouvido e sair no outro. Eu não tenho que sair daqui apontando o dedo para o meu irmão, querendo mostrar o erro dele. Não. Eu tenho que sair daqui e fazer igual a pastora disse, parar de frente ao espelho e olhar, Senhor, eu estou errado. Senhor, eu estou errada. Porque apontar para o meu cônjuge é fácil. É fácil culpar minha esposa por erros meus. É fácil a minha esposa culpar a mim por erros dela. É muito fácil. Mas será que é tão difícil a gente parar e reconhecer os nossos erros? E olhar para o meu cônjuge e falar, olha, vamos lutar junto? Vamos trabalhar junto para a gente mudar esse quadro? Agora é mudar mesmo. Vamos botar as coisas no lugar da forma que tem que ser? Vamos deixar os orgulhos, as vaidades para trás? Porque isso só tem um propósito, dividir. Isso só tem um propósito, destruir. Isso só tem um propósito, abortar os planos que Deus tem para cada um de nós. Então nós precisamos perguntar, parar de frente ao espelho e falar, Espírito Santo, me ajude aqui. A gente fala tanto do Espírito Santo, mas quando ele está pronto para nos ajudar, a gente vira as costas para ele e sai. A gente não dá ouvido para o Espírito Santo
A gente não quer se submeter porque sabe que o Espírito Santo vai nos confrontar naquilo que estamos errados. Porque palavras, queridos, elas têm o poder de vida e de morte. E se eu não parar para analisar tudo que aconteceu na vida de Jó, na esposa de Jó, nos filhos, nos servos, até nos servos você vai ver que tem uma resposta de Deus. E se eu não parar para ver o que realmente está acontecendo, eu vou continuar, como diz o ditado lá na terrinha, dando murro em ponta de faca. E quem dá murro em ponta de faca sai muito machucado, não consegue nada. Eu tenho que entender que, como Jó disse, só tem árbitro para estar sobre nós. Em outras palavras, será que tem alguém para me ajudar? Porque Deus, ele faz aquilo que diz respeito a ele, mas tem coisas que nós precisamos fazer para que o outro possa viver. Eu preciso me colocar à disposição para ser um canal de Deus, porque a Bíblia nos chama a ser reconciliadores. Para isso nós somos chamados. Você, quando investe tempo em vidas lá fora, você não pode esquecer da sua família. Você não pode esquecer da sua casa, porque o que adianta você ganhar tanta gente lá fora, mas dentro da sua casa você está se perdendo e perdendo os seus? A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Esse dia eu até brinquei com a minha esposa. Você não é sábia não, você não levanta no botão um tijolo aqui nessa casa. Aí ela falou, eu cavei um buraco aí. Eu falei, então você é sábia. Você foi na base. Por quê, queridos? A gente brinca. Porque às vezes a gente perde muito tempo com coisas que não vale a pena. E às vezes a gente olha e sabe que o inimigo está agindo, e a gente, ao invés de se blindar, ao invés de a gente trabalhar isso, a gente acaba botando mais lenha na fogueira. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui temos um conflito, temos uma luta, temos uma prova. Agora a questão é, andarão dois juntos se ambos não estiverem de acordo? Amós 3:3. Jesus disse, uma casa dividida, ela não subsiste. Por que eu às vezes quero dividir aquilo que Deus uniu? Por que às vezes eu quero fechar os meus ouvidos para a voz do Espírito Santo e traçar caminhos próprios, quando na realidade eu deveria, de fato, olhar para esta palavra e ver que o Leviatã diante de Deus não é nada. Até porque o salmista vai dizer que Deus criou o Leviatã para brincar com ele no mar. Então Deus está no controle de tudo, até do mal Deus tem o controle. Se Jesus disse que venceu tudo por nós, por que nós ainda insistimos em querer vencer algo que não iremos conseguir sem Ele? Por que nós não colocamos realmente o orgulho de lado, a soberba? É tão tremendo que a palavra de Deus, aí eu pego a liberdade aqui para falar sobre isso, aqui no livro de Provérbios 16, aqui no versículo 18, olha o que o texto diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede o quê? A queda. Olha aí. Aí no versículo 19 diz: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com os soberbos. Olha que terrível. Aí você vai aqui no capítulo 11, Provérbios 11, aqui no versículo 2, ele diz: vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está o quê? A sabedoria. Você vem no capítulo 8 de Provérbios, versículo... já estou terminando aqui. Capítulo 8, no versículo 2. Deixa eu ver se é no versículo 2. Versículo 2, não era o versículo 2. Deixa eu encontrar aqui. Versículo 13, o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz no 14, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, você acha que Jó não entendia isso? Isso livrou ele de passar pelo que ele passou?
Agora, o tema da mensagem é o quê, pastora? Destronando a natureza humana para que Cristo reine. Você só vai destruir a natureza humana para que Cristo reine se você entender isso. Se você parar de apontar dedo. Se você olhar para as pessoas que estão do seu lado e falar, olha, vamos trabalhar, vamos recomeçar, vamos viver, vamos realmente, mas é algo verdadeiro, não é algo de palavras. Algo sincero, não é algo que venha simplesmente massagear o ego por um momento. Não, pelo contrário. Porque a família é um presente de Deus. Você observa aqui que Deus permitiu que Leviatã, que Satanás através de Leviatã tocasse em tudo que Jó tinha, mas deixou bem claro, não toque na vida dele. Não toque na vida dele. Leviatã tocou na vida de Jó? Não. Satanás tocou na vida de Jó? Não. E ainda que tivesse tocado na família, nos filhos, Deus restitui tudo o que ele perdeu. Mas por que não fez a restituição da quantidade de filhos em dobro? Porque, como eu vi uma ministração tempos atrás, os filhos são eternos. Deus apenas recolheu os filhos de Jó para ele, que são deles. Agora, é a herança dele. Agora, Deus restituiu filhos tão belos quanto aqueles. E o que eu estou falando isso? Para restituir família, Deus não precisa tirar ninguém. Ainda que Ele possa fazer. Ele só precisa fazer com que eu e você entenda que a mudança tem que começar aqui. A mudança tem que começar aqui. Eu entendo, pastor, que tudo tem uma ordem a ser respeitada. Sim. E quando a ordem ela não é respeitada, todas as outras coisas se chocam, né? E assim, eu não sei falar se de fato é o que eu entendi, mas eu vi ali no início, Jó, ele tinha tanta preocupação com os filhos que ele ia de madrugada, oferecia sacrifício, mas me pareceu em todo o livro lendo que não havia um bom relacionamento com a esposa. Não, me pareceu isso daí. Então, o que acontece? É culpa de Jó, é culpa da mulher? A culpa é, cada um sabe. Mas o que acontece? Na vida familiar é muito importante respeitar a ordem, é muito importante. No curso que eu fiz de terapeuta familiar, a ordem é o mais importante dentro da família para que ninguém se choque, né? Cada um botar as coisas bem específicas no lugar correto. E isso é muito importante. Agora, no coração de Jó, algumas coisas saíram da ordem. E é muito importante aqui, a gente já está caminhando para o final, que existe um texto que é o texto que é a palavra rema da minha vida, é o que eu mais amo na Bíblia. É esse texto aqui, ó, que se encontra em Deuteronômio 8. E a Bíblia diz assim que quando eu te colocar numa boa... Deuteronômio 8, versículo 11. Põe aqui no telão, meu filho, fazendo favor. Ele está falando aqui, anterior a esses versículos, ele está falando assim, quando eu te der tudo de bom, que eu vou te dar fazenda, eu vou te dar bens, aqui o povo tinha saído do Egito e ele ia receber todas essas promessas que Deus já tinha feito para o povo, que era escravo no Egito e agora era um povo livre. E aí ele fala assim, quando eu te der muito ouro, muita prata, muitas bênçãos, muito de tudo, guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Pode continuar, meu filho. Para não suceder que, havendo tu comido e fores fartos, havendo edificado boas casas, habitando-as. Pode ir continuando. E se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e se acrescentar a prata, o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração. Cuidado, porque o seu coração não se exalte. E te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou lá do mundo, da casa da servidão do Egito, e que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, e de terra seca em que não havia água.
água e tirou água para ti da rocha, da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar. Quer dizer, vou botar esse povo do jeito que tem que ser. Por que Jesus falou assim? Aprendei comigo que sou humilde e manso de coração. Lá, não sei se é em Hebreus que diz, ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se desfez, habitou num corpo de carne, para mostrar para mim e para você como que faz. Foi isso que eu entendi. Então, ele está dizendo, para humilhar, para nos fazer ser a imagem conforme a semelhança dele, para provar, mas para no fim te fazer bem. Então eu creio que Deus fez isso aqui com Jó. Ele mostrou para Jó que no fim ele queria mostrar que era para o bem de Jó. Continua aí rapidinho, meu filho. E digas no teu coração, aqui, a minha força e a fortaleza da minha mão, algumas traduções do meu braço, me adquiriram esse poder. Quer dizer, quem fez tudo foi Deus. Guarda isso na sua cabeça. Se você hoje entrar em oração e Deus mudar toda a história da sua casa, da sua vida, se Deus abençoar a sua terra e você se tornar uma pessoa muito próspera, não se esqueça que foi Deus, porque quando você se esquece, aí você volta. Você volta ao ponto. Você volta ao ponto. Então aqui, quando Jó entendeu tudo isso, aqui no Jó 42, é o último versículo aqui para a gente ir para o teatro. Jó 42, deixa eu achar aqui de novo. Jó 42 vai dizer assim, ó, olha só. Jó 42, versículo 1 ao 6. Jó, depois de 70 perguntas, Jó disse lá atrás que nem ia falar mais, né? Mas aqui Jó, olha só como é que Jó está aqui, no final. Olha só como que Jó está. Então, Jó deu a resposta a Adonai, a Deus. Eu sei que tu podes fazer todas as coisas, que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que esconde o conselho sem ter entendimento? Sim, eu falei sem entendimento, de maravilhas muito além de mim que eu não conhecia. Tu disseste, por favor, ouça e eu falarei. Farei as perguntas a você e me darás respostas. Eu tinha ouvido falar de ti. Olha só o que ele fala para Deus. Eu tinha ouvido falar de ti com os meus ouvidos. Eu tinha ouvido. Mas agora os meus olhos te veem. Portanto, detesto a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. E então, nesse momento, toda a chave é virada na vida de Jó. Quando ele entende que ele é pó, que ele é cinza, que ele é o barro que sobrou, tudo começa a ser transformado na vida de Jó. Se talvez você tenha alguma exaltação no teu coração, talvez alguma coisa esteja difícil lá dentro da tua casa, dentro da tua vida, humilha-te debaixo da potente mão de Deus, porque quem vai fazer é Deus. Quem vai destronar Leviatã é Deus. Quem vai tirar essa natureza humana é a sua decisão. Eu removo toda a soberba, eu removo todo o orgulho, eu removo tudo aquilo que não te pertence do meu coração, Jesus. Eu removo por quê? Porque eu quero a tua presença em mim. Eu quero que o Senhor cresça e que eu diminua. Eu quero que o Senhor apareça e eu desapareça. É isso que eu quero, Jesus. E então a Bíblia diz que o coração do homem está na mão de quem? É dele. E ele vai inclinar o coração do homem a seu favor. Quem vai organizar as coisas é ele. Ou você confia nele ou você não confia mais.
Ou você acredita, ou você fica limitado nas suas conquistas. Jó podia ter passado o resto da vida na cinza e no pó. Só que ali Jó disse, oh meu Deus, ele disse que ele não era nada. E que ele não conhecia, ele só conhecia Deus de ouvir falar. Mas agora os olhos dele viam o poder de Deus. Que os seus olhos, os meus olhos, os olhos de todos que aqui estão, conheça o poder de Deus. Deus vai fazer maravilhas no meio de nós. Mas quem vai dobrar o joelho? Sou eu e você. Sou eu e você. Se você dobrar o joelho pelo teu irmão, Deus vai curvar. Deus vai curvar o coração dos homens ao seu favor. Se você de fato orar pela vida dos outros, se você chegar diante do espelho, parar com o vitimismo. Ah, mas eu vim da casa de fulano de tal, eu não era nada, eu não era ninguém, fui abusado na infância, tudo de ruim aconteceu comigo. Tira essas vestes, seja mulher, seja homem, seja jovem, olha no espelho e diga, eu estou aqui, Deus, o que o Senhor quiser fazer comigo, o Senhor vai fazer, porque eu vou até o fim com o Senhor, eu não vou recuar, eu não vou voltar, eu vou até o fim com o Senhor, no nome do Senhor Jesus. Faça isso. O seu deserto pode durar 3 dias, quanto pode durar 40 anos. O deserto durou 40 anos porque o povo era soberbo. O deserto pode durar só 3 dias na nossa vida. Só 3 dias. Só 3 dias. Nós precisamos entender isso. Ou ele pode durar 40 anos. Mas tem coisas que só Jesus faz. Quem aqui luta contra Leviatã? É Ele. É Ele. Deus falou para Jó: Jó, eu sou na tua vida. Eu sou na tua vida. O que você, como você tem visto Deus na sua vida? Você vem à igreja somente para ser um religioso? Cumprir uma agenda? Ou você vem aqui para você ter uma palavra que mude a sua história, que mude a sua vida? Se o inimigo tem te levado a perder muitas coisas, e ele também tem te levado a questionar muito a autoridade de Deus, saiba, você está debaixo de um ataque de Leviatã. Você vai começar hoje a orar para que Leviatã saia da tua vida, para que ele não tenha mais acesso. Talvez quando você chegou na igreja, você era aquela pessoa que dizia assim: eu vou vencer, porque Deus disse que eu sou mais que vencedor. Aí começam as lutas. E de repente você começa a recuar. Recuar. As lutas começam a chegar. Você paralisa no que você fazia para a glória de Deus, para a honra de Deus. No seu ministério. Você acreditava que você era capaz de muitas coisas. E depois do ataque, você faz o quê? Recua. E lá no fundo começa a botar a culpa em Deus. Saiba, você está debaixo de um ataque de Leviatã. Deus tem culpa de nada. São as nossas decisões que às vezes nos levam a viver momentos difíceis. E também, às vezes, o que Satanás quer provar acerca de você para com Deus. Foi o caso de Jó. Se você errou, reconheça o seu erro. Cinja-te como homem. Achei lindo de Deus falar assim: toma a postura de homem, se veste como um homem e se apresente diante de mim que eu quero falar com você. Né? Foi lindo isso. E aí o que acontece? Jó, depois dessa dureza de Deus, Deus mostrou para Jó o valor. E aí, pastor, o que Deus fez na vida de Jó?
Deus restituiu, né? A palavra do Senhor aqui é bem clara. No capítulo 42, a gente vai ver que Deus chega para os amigos de Jó e fala para eles que eles falaram o que não era reto acerca de Deus para Jó. E ordenou que eles abençoassem Jó com riquezas. E logo em seguida, enquanto Jó orava pelos seus amigos, a palavra do Senhor disse que Deus restituiu tudo aquilo que ele tinha perdido, o dobro, não é isso? Daquilo que ele perdeu. E isso é muito importante. Inclusive, a pastora falou sobre a questão de ordem, né? E a gente vai ver aqui Jó restituindo também a esposa de Jó. Então, quer dizer, a mudança não foi só no coração de Jó, a mudança também foi no coração da esposa. E a gente sabe como que é importante ambos estarem atentos a isso. Porque a ordem, ela vem, mas tem que ser de acordo com aquilo que Deus quer. Então, essa palavra é uma palavra que fala muito acerca da importância da gente estar atento ao nosso eu, aos nossos orgulhos, às nossas vaidades, aquilo que nos atrapalha, e entender que Deus ele restitui, mas ele coloca tudo no seu devido lugar. Cada um sabendo o seu papel, cada um sabendo a sua função. E ninguém querendo ser maior do que o outro, nem melhor do que ninguém, nem achando que faz algo melhor do que o outro. Pelo contrário. Porque tudo é de Deus. E é para Ele que nós estamos aqui. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus, amém. Eu gostaria que apagassem as luzes. Nós vamos aqui passar um teatro. O som. Você baixou, meu filho? Tomara que seja o hino certo. Porque eu nem conferi. Coloca aí no PC só pra gente ver se tá certinho. Pra soltar aqui, pra mim ver se é ele mesmo. Antes de organizar tudo. Ok, certinho. Pode voltar. Então eu vou pedir aqui. Vitória, apaga a luz ali pra mim, fazer um favor. As luzes. E aqui nós vamos ter uma breve encenação disso que nós pregamos aqui agora, tá? Pode ir apagar o carrete também, filho. Tá desconfigurado, tá apagando não. Ah, meu Deus. É o inimigo mesmo, hein? Que é o Data Show, o Parled. Pode... É, gente. Oração, tá? Amém. Pode soltar, meu filho. Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Criador dos céus e da terra, só para
perseguição, tira de vergonha. Mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abre os meus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos nas suas mãos agora, que todos saibam que somos Senhor. O Deus de Israel, e no teu Deus, ouvi, filho meu, a oração que fizeste a mim. Eu defenderei tua vida e te salvarei por amor de mim. Digo assim, amor espírito, zomba dele, ó filha de Sião. Espera na sombra do inimigo, enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou, ou levantou a voz arrogante. Porém o azar desceu o nariz e o freio na sua boca. E farei mudar por onde vem, e contra ti em uma flecha atirará. Despreza a zomba do inimigo, enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou, ou levantou a voz arrogante. Porém o azar desceu o nariz e o freio na sua boca. Eu farei mudar por onde vem, e contra ti em uma flecha atirará. Foi desligado em Troia, e buscaste, eu te dou a vitória. Aleluia! Aleluia! O ensaio de 2 dias foi assim, ó. Eu falei a palavra de Jó, ela tem que ter esse hino, ela tem que ter essa imagem. E eu gostaria de chamar aqui o pastor Darilei. Mas antes disso, eu gostaria que fizesse aquele hino. Eu quero que você, assim como Jó reconheceu a grandeza de Deus, nesse momento você feche seus olhos e reconheça que Ele é grande, que Ele é grande na tua vida. Aleluia. Aleluia, Deus. Só reconheça que o poder está nele e sempre será por Ele. Sempre, sempre, sempre. Escolhe de pé no teu lugar e diga isso bem alto. As trevas
dia em ações e atitudes que de fato glorifiquem e engrandeçam o Senhor. Queremos pedir ao Senhor perdão pelos muitos erros cometidos, ó Pai. Sabemos que é com temor e tremor que aqui estamos, ó Deus, porque Tu sabes de todas as coisas. Queremos aqui, meu Pai, apresentar a Tua casa diante do Senhor. Queremos apresentar os nossos líderes diante do Senhor e pedir, ó Deus, que em todo tempo não falte a Tua presença e a Tua proteção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Que desde já todo espírito de confusão seja anulado e jogado por terra. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que todo entendimento distorcido, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor não permita que chegue ao coração de cada um de nós, porque o que prevaleça aqui seja sempre, Pai amado, a Tua vontade, e através do Teu Espírito Santo, meu Pai, que o Senhor possa ministrar em cada coração. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha crescer mais e mais, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glorifique e agradeça o nome do Senhor com suas palmas. Amém. Aleluia. Aleluia. Gostaria de pedir para que o Cauã. Ah, não, pode, acho que pode colocar no pastor, minha filha. Que somos dois, mas pode botar. Amém. O que acontece? Eu gostaria de pedir que o Cauã fizesse o banner ali, e o tema da palavra é Destronando a Natureza Humana para que Cristo reine. Amém? Na nossa vida, eu creio que nós podemos colocar alguém para governar. E nós precisamos ter o entendimento de que quando nós colocamos alguém no governo, nós colocamos alguém para reinar e governar até as nossas decisões. Então nós precisamos entender que a nossa natureza humana ela não pode estar no trono. Cristo precisa estar no trono da nossa existência. O governo tem que ser dele. O governo precisa ser dele. Aqui, nós vamos falar sobre um principado, pastor Leviatã? Pastor, eu acredito que sim. Né? Acho que sim. Eu acho que é um principado. Depois a gente vai pesquisar. Depois dá uma olhada direitinho. Se é um principado ou se é uma potestade, né? Mas acho que é um principado, né? Os 4, Baal, Azera, Astarote e Leviatã, acho que é um principado, né? Depois pesquisa aí pra mim pra gente falar certinho. Nós vamos falar sobre Leviatã, a antiga serpente, aquela que esteve lá desde do Éden e que veio com um ataque furioso sobre a vida de Jó. Eu vou falar aqui só um pouquinho. Sim, pode ficar à vontade, professor. E aí o senhor pode me interromper, tá? Não, pode ficar tranquila. Aqui há uma revelação no livro de Jó, capítulo 4. Abre aí no capítulo 4 para mim, do 1 ao 5. Jó 4, do 1 ao 5. Vou pedir que vocês estejam bem atentos aí atrás, tá? Para ser rapidinho, tá? Vai demorar, tá com problema aqui. Ah, é? Então vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia. Vamos lá. Jó 4, do 1 ao 5. Aqui nós vamos observar que Jó, ele foi uma pessoa que decidiu fazer da existência dele uma existência cooperativa, uma existência que viesse a ajudar outras pessoas, né? Ele não cuidava somente da própria vida dele, ele ajudava outras pessoas a estar bem, né? Nós vamos ver isso aqui no livro de Jó, capítulo 4. Nós vamos ver aqui que há esse testemunho acerca dele, do 1 ao 5. Se alguém tentar falar com você, você fará objeção?
Contudo, quem poderia refrear as palavras? Você tem dado instruções morais a muitos. Você firmou muitas mãos enfraquecidas. Suas palavras têm sustentado aqueles que estavam tropeçando. Você tem fortalecido os joelhos vacilantes. Olha só que homem Jó era. Ele era um homem que se preocupava que a existência dele ajudasse outros a ter um bom funcionamento na vida. Nós sabemos que Jó era um homem rico, com uma família abençoadíssima, né? Quem aqui conhece a história de Jó? Levanta a mão para a gente poder... eu estou vendo que algumas pessoas não conhecem. Então, Jó pode ser tido como uma história, tá? Esse livro muitos teólogos dizem que é o livro mais antigo da Bíblia. Antes de Gênesis ser escrito, dizem alguns teólogos que o livro de Jó já havia sido escrito. E aí é muito interessante, por quê? Porque aqui nós vamos ver 3 amigos conversando com Jó na maior parte de todo o livro. Mas você vai observar que Jó está falando da natureza humana, daquilo que é a nossa fragilidade, daquilo que pode acontecer com qualquer um de nós, porque é a nossa essência. E aí nós vamos entender um pouquinho da vida de Jó e entender um pouquinho do mundo espiritual, porque assim como agora nós estamos vendo tudo aqui que parece ser concreto, aqui tem coisas muito grandes espiritualmente acontecendo nesse momento. Então, na hora que você está deitado na sua casa, também há algo espiritual. Quando você tem uma questão com o seu marido, com seus filhos, ali tem ações espirituais acontecendo, né? Então, nós precisamos entender um pouquinho da ação de Leviatã. Leviatã é a antiga serpente, aquela que esteve lá em Gênesis e que ali ofereceu a oportunidade de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal e que separou o homem de Deus e trouxe em nós algumas fragilidades emocionais que vem prejudicando a vida da humanidade. Então nós precisamos ter esse entendimento. Amém? Então nós vemos aqui que Jó, ele era um homem que ele se dedicava a ajudar as outras pessoas. Ele era muito rico, ele tinha muitos, dizem, né, que ele tinha muitos camelos, muitos bois, mas o que, pastor? Tinha muitos funcionários, né? Ele tinha muito funcionário. A própria palavra de Deus aqui no capítulo 1 vai dizer, né? Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos do Oriente. Você vê, ele não era pouca coisa não, ele era o maior entre todos do Oriente. Então, gente, nós estamos no Ocidente. O Ocidente aqui, quem aqui sabe bem de geografia, é o quê? São as Américas? São as Américas? Europa, as Américas. Então pra você ver, então o cara era o cara, né? Porque, meu Deus, ele, juntando isso tudo, ele era o maior entre isso tudo. Então ele era muito, só que é assim, né? É muito fácil a gente sentar com alguém e falar quando o problema é dela, né? Nós temos uma análise de fora. Mas e quando é comigo? Como que eu reajo? Jó tinha experiência, era expert em ajudar outras pessoas nos seus problemas. Mas e quando chegou a vez de Jó passar pelo problema? E quando que chegou a vez de Jó, né, pastor? O senhor pode falar desse início aí quando o Satanás ele vai, né, e tem esse diálogo com Deus? Sim. Então, o que acontece? Como a pastora está dizendo, né? É muito fácil quando é com o outro. Quando as coisas acontecem com o nosso próximo. Mas e quando é conosco? Quando o problema bate na nossa porta, como que nós devemos agir?
E às vezes o porquê que o problema chegou, e o porquê que o problema bateu na porta. Eu costumo muito falar sobre isso, mas muito voltado para as questões comportamentais. Que isso tem um peso muito grande na nossa vida e faz parte do orgulho do homem. Porque o orgulho do homem faz com que o homem ele haja em seus comportamentos de uma forma totalmente errada, totalmente contrária à vontade de Deus. E quando essa provação chegou na vida de Jó, para aqueles que conhecem a história, e quem não conhece eu aconselho a ler o livro de Jó, que é muito bom e edifica bastante, a gente vai ver que Jó era um homem que o próprio Deus deu testemunho dele. Não foi os amigos que vieram e chegaram para Jó e falaram, não, você é íntegro, você é fiel, não. Pelo contrário, foi o próprio Deus que assim fez. Só que, ao mesmo tempo que Deus deu bom testemunho acerca de Jó, Satanás tenta ali, de alguma forma, confrontar Deus, tentando provar o contrário daquilo que saiu da boca de Deus. E é o que ele faz todos os dias conosco. Todos os dias ele tenta colocar no nosso coração que o nosso irmão não é aquilo que Deus está dizendo. Ele tenta colocar no nosso coração que nós não somos aquilo que Deus está dizendo. E para quem não sabe, o Leviatã, segundo a cultura fenícia, ele representa um monstro marinho de 7 cabeças. E às vezes quem assistiu aqueles filmes antigos, que viam os monstros no mar, com 7 cabeças, vai ter uma noção mais ou menos do que é. Na cultura babilônia, representa o mar, que foi vencido por Deus. Mas na Bíblia, esse Leviatã, que é a serpente lá do jardim, também é o dragão lá de Apocalipse, que lá em Isaías capítulo 27, a palavra do Senhor vai dizer que Deus irá destruí-lo, irá vencê-lo. Agora, tudo isso é através de Deus. E Jó, quando ele se encontra numa situação de ataque direto, a primeira coisa que ele fez foi buscar se humilhar embaixo da potente mão de Deus. Enquanto que os amigos de Jó vieram, ainda que com a intenção de ajudar, em alguns momentos eles falaram coisas que não eram verdade. E o resultado foi que trouxe ainda mais angústia sobre Jó. E às vezes o nosso orgulho faz isso. A gente se sente tão certo naquilo que estamos fazendo, que a gente não consegue enxergar o que está acontecendo na vida do outro. A gente não consegue se colocar no lugar do outro. A gente não consegue entender o que está fazendo com que aquela pessoa esteja vivendo daquela forma. Nós conhecemos o texto, sabemos que Jó ele amava quem? Os seus filhos, a sua família. E o primeiro ataque de Satanás foi aonde? Foi nas finanças? Foi nos bens de Jó? Não, o primeiro ataque do Leviatã foi justamente sobre a família. Aqueles que ele mais amava, seus filhos, a sua esposa. Os primeiros a serem atacados por Leviatã foram seus filhos, morreram todos eles. E a sua esposa, no desespero, o que ela fez? Amaldiçoou esse teu Deus e morre. E a Bíblia diz que mesmo assim Jó não pecou contra Deus, pelo menos até naquele momento. Porque ele sabia que existia um Deus que cuidava dele. E isso é tão forte que, se a gente for analisar, dando uma estudada no texto, até dentro do contexto que a pastora tinha passado para mim, a gente sabe, queridos, que todos nós estamos expostos a isso. Todos nós. Mas os nossos filhos também têm as suas responsabilidades. E por que tem as suas responsabilidades? Porque se você observar, por que Jó levantava de madrugada para sacrificar pelos seus filhos? Para ofertar a Deus pelos seus filhos. O texto diz que os filhos de Jó, eles viviam de festas. A Bíblia não fala se eles tinham o mesmo temor que Jó tinha. Porém, Jó, com medo deles pecarem, fazia sacrifício, ainda que não fosse suficiente, porque hoje, como nós sabemos, a salvação ela é individual.
Nós oramos pelos nossos filhos, oramos pela nossa esposa, as esposas oram pelos seus maridos, mas cada um tem que fazer a sua parte. E quando o inimigo, aqui no caso o Leviatã, ele ataca, a primeira coisa que ele faz é mexer no emocional das pessoas. E é fazer com que elas se sintam totalmente fora do propósito e ao mesmo tempo faz com que elas venham se auto-justificar, fazendo com que o orgulho aflore, fazendo com que o orgulho tome a direção e impedindo que esta pessoa enxergue o que está por trás de tudo isso. E nós precisamos compreender, queridos, que quando essa palavra ela acontece com Jó, ele estava passando por um momento muito bom. Tinha tudo que a sua vida financeira poderia dar. Em outras palavras, quando o dia mal chega, ele não vai avisar para você. Agora, é importante, o que foi louvado aqui, sobre confiar em Deus. Que nessas horas, a gente tem que entender que Deus está no controle. Até porque, Satanás, o Leviatã aqui, ele não foi atacar Jó simplesmente porque quis atacar. Não, Deus permitiu. Aí a pergunta que eu faço: se Deus permitir que Leviatã venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, qual será a sua atitude? Esse é um propósito, né, pastor? É um propósito. Porque aqui, como o amigo de Jó estava falando, ele disse, poxa, você ajudava tanta gente, Sim. Você falava tanto, você ajudou tantas pessoas, e agora, o que você está fazendo nesse momento que você está passando por essa luta? É muito interessante porque os 3 amigos de Jó, eles vieram de longe. O nome deles era Elifaz, que veio de Temã, uma cidade muito longe, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. Os 3 viajaram de longe e quando eles viram a situação de Jó, eles passaram, acho que são 3 dias ou são 7 dias? Acho que são 3 dias. Eles também se humilharam nas cinzas e choraram com Jó. Eles experimentaram da dor de Jó. E eles ficavam parados ali, olhando para Jó e pensando no que eles falariam depois de 3 dias. Como que eles poderiam ajudar Jó, né? Então eu vi assim, e aí aqui, Bildade, nós vamos até vamos do 1 até o 42, né? Acho que 42 e 41, né, pastor? Aqui, Jó responde a Bildade. Mas olha só como que às vezes a gente, no momento de luta, a gente entra num estado de demência. Que é isso, pastor? Vou te dizer. Porque às vezes a dor é tão profunda que a gente não consegue mais raciocinar de fato sobre o que de fato tem o propósito, o que é de fato o propósito maior na sua vida. E assim aconteceu também com Jó. Assim como uma pessoa, quando está apaixonada, a psicologia ensina, né, que ela entra num estado de demência, porque ela pensa naquilo o tempo inteiro. Assim, quando as adversidades chegam até nós também ficamos com o cérebro ali maquinando sobre aquilo o tempo inteiro. Então nós entramos também no estado de demência. Não sei você, mas o cabelo chega a cair, né? O cabelo cai, e cai muito, gente, né? A gente fala com autoridade. Então vamos lá. Então Jó, ele vai responder Bildade aqui no capítulo 10, onde ele diz assim, versículo 1: estou simplesmente sendo consumido pela minha vida. Eu juro, nunca abandonarei minha queixa. Falarei pela amargura de minha alma. Direi a Deus, não me condenes. Dize-me por que estás contendendo comigo. Olha só o que ele vai falar com Deus. Ganhas alguma coisa por oprimires? Por rejeitares o que tuas mãos criaram? Por sorrires para os planos dos ímpios? Tens olhos de carne? Vês como
veem os humanos, olha só o ponto que ele chegou. O que ele estava falando com Deus? São os teus dias como os dias dos mortais? São os teus anos como os anos dos humanos? A ponto de investigares minha culpa e vasculhares os meus pecados? Tu sabes, eu não serei condenado. No entanto, ninguém pode me salvar do teu poder. Você vê que ele teve uma questão justamente com quem ele não deveria ter. Na alma dele, lá no profundo. Gente, quem não faz isso? Quem que na hora da dor não questiona? Deus, o Senhor não está vendo a minha dor? O Senhor não está vendo a minha luta? O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Você entra num estado